Boa noite a todos, que a paz de Ialcha acompanhe cada um nesta mensagem que estaremos colocando hoje à noite. A reunião missionária do Instituto Ide Prover tem por propósito nos capacitar cada vez mais para fazer a vontade do Eterno em nossas vidas. Hoje, o tema ele é muito importante, pois a gente precisa compreender os dons que o Pai, o Eterno, ele nos abençoou nas regiões celestiais. Muitas pessoas possuem dons, só que não estão executando eles. Por algum modo, por alguma situação, circunstâncias, às vezes por palavras proferidas sobre a vida da pessoa, ou em alguns momentos a pessoa se magoou, né, diante do seu chamado, diante do desenvolver o seu chamado, e a pessoa tomou aquilo como algo ruim e, de algum modo, prefere não comentar. É claro que o estudo ele é muito abrangente, então o nosso intuito não é entrar nos detalhes porque não dá tempo. Apenas fazer com que a nossa consciência ela venha buscar um direcionamento para que a gente retorne a praticar e a fazer a vontade do Pai. Porque este é o verdadeiro propósito de nossas vidas, fazer a vontade de Yahweh. E para isso, meus irmãos, estamos aqui, né? Nessa noite abençoada, uma noite maravilhosa, e que essa palavra alcance as pessoas e aquelas que forem alcançadas por essa palavra, possa direcionar a outro irmão que precisa ouvi-la, né? E que não pare o seu propósito, que não pare o seu processo. Então vamos lá. 1 Coríntios 14, 22 é o tema central desse estudo, mas para aqueles que já estão acostumados com os nossos ensinamentos, antes da gente entrar na palavra, a gente faz um resumo, a gente faz uma introdução inicial para que a gente possa compreender verdadeiramente o significado da mensagem. Dons de pai para filho. Você sabe qual ou quais dons o Pai Eterno derramou sobre a sua vida? Pois uma verdade você precisa saber. Se o Espírito do Eterno verdadeiramente habita em você, os dons também estão aí. Assim como o Espírito, os dons estão invisíveis dentro de você. Porém, prontos para serem ativados para um propósito maior. Aqui tem algo interessante. Às vezes, a gente acredita que os dons é aquilo que já estamos preparados, forjados, que já temos habilidade. Mas, muitas das vezes, os dons, eles são revelados conforme a gente vai buscando intimidade com o Pai. Então, muitas das vezes, em muitos dos casos, os dons ao qual o Pai tem um propósito específico para nossas vidas, ela demora um tempo para a gente poder descobrir. Perfeito? A segunda questão é, descobrir os dons, ativá-los, praticá-los, deveria ser o desejo de todos que estão com o coração no Messias. Pois ele mesmo disse que aqueles que me seguem farão as obras que ele fez, e maiores do que ele fez. Milagres, maravilhas, sinais de prodígios ao alcance de todos que desejam ser servos, que desejam ser discípulos de Ialcha. Mas por que será que muitos acabam negligenciando esta palavra? Por que será
que muitas pessoas optam por viver as circunstâncias do mundo, ou seja, a vontade do mundo. E deixa de lado a vontade do Pai Eterno. Muitos olham para a vida com o sentido de, primeiro eu vou arrumar a minha casa. E quando tiver tempo, eu vou executar a obra do Pai. Porque muitos verdadeiramente sabem o que têm que fazer e negligenciam. Ou ficam sob a autoridade de pessoas que não entendem o seu propósito com o Pai. Porque o Pai, quando Ele for derramar os dons sobre você por meio do Espírito de Deus, Ele vai falar para você, Ele não vai falar para outra pessoa. Mas as pessoas negligenciam isso. E aí vai pedir direção para autoridades, lideranças religiosas, e acaba negligenciando a vontade do Pai. Muitas pessoas passam a fazer o que as lideranças querem que eles façam, mas não executam a vontade do Pai. E aí, do que você será cobrado na eternidade? Daquilo que o Pai deu para você fazer ou aquilo que o teu líder te colocou como propósito? Pense nisso. Consegue imaginar um lugar repleto de comunhão com o Pai e os dons sendo derramados e as pessoas sendo curadas de todo tipo de enfermidade? Você consegue imaginar pessoas sendo restauradas fisicamente e espiritualmente? Cegos, mancos, coxos, leprosos, paralíticos, doenças terminais, pessoas limpas dos espíritos impuros, casas, lares, bairro, cidade, estado, países e nações, sendo incendiadas pelo poder e operar do Pai e do Filho por meio das obras do Espírito da verdade. Na verdade, este é o verdadeiro propósito do Pai para as nossas vidas. Que possamos ser chamas vivas, tochas, levando a palavra, curando, proclamando o Evangelho para as demais pessoas. Infelizmente, nos dias atuais, isso não é a realidade que vivemos. Pelo contrário. Aqueles que deveriam curar, restaurar e proclamar a palavra, estes é quem estão precisando ser transformados. Remidos, purificados, santificados, devido a inúmeras circunstâncias, mas vou citar apenas alguns fatores para a nossa reflexão. Doutrina de homens, ensinamentos errados da teologia, comportamentos que desagradam o Pai e uma filosofia maligna de que tudo pode ser feito para ganhar uma alma para o Messias. Neste caso, as pessoas que vivem essa mentalidade, provavelmente, dependendo das suas práticas, estão perdendo a sua alma. Pois essa filosofia não encontra sustentação na palavra que o Eterno deixou para nós. E é contrária a todos os seus ensinamentos. Então, o que eu devo fazer para ter conhecimento dos dons e o modo de como praticá-lo? Hoje o nosso objetivo é fazer uma pequena explanação de um tema tão profundo e complexo. Logo, antes de mergulhar em algo profundo, é importante fazer o básico. Aprender nos níveis que vão se apresentando diante de você. Como bebê, aprender a digerir líquidos e não sólidos.
Aqui você não terá noção da dimensão e da realidade dos dons. Você vai começar, os dons vão se aflorar e você vai vivê-los. Já como criança ou jovem, você já deve ter provado do que é sólido e entrando em algumas profundezas, sentindo a pressão, o processo e o propósito dos dons. Aqui a realidade começa a ser provada e vivida mais intensamente. Mas ainda temos uma etapa a ser vencida. Nossa imaturidade. Quando jovens, cometemos tantos equívocos, tantos erros, porque somos imaturos. Acreditamos já saber de tudo e com essa crença de saber de tudo, cometemos todo tipo de erro, falhas, porque a vaidade no nosso coração, ela está aflorada e toma conta da nossa vida. Agora, como adultos, provavelmente fomos provados, vivenciamos as mais diferentes experiências e aprendemos a lidar com os dons, ou pelo menos deveríamos ter aprendido. Os adultos espirituais não refere-se ao tempo, mas sim à dedicação ao aprendizado realizado pelo Espírito da Verdade. Ou seja, aqui se você não deixou um tempo da sua vida para viver por meio do Espírito Santo, provavelmente, se você negligenciou, provavelmente, você ainda é um bebê, ainda é um jovem espiritual. Independente do tempo que você crê que tenha se convertido, independente do tempo que você crê que esteja em algum ministério, independente do tempo. Porque os dons espirituais precisam ser vividos diariamente, aprendidos diariamente. Se você não se relacionar com o Pai, o Filho e o Espírito da Verdade, dificilmente você conseguirá se desenvolver espiritualmente. Ou seja, os dons do Pai para o Filho necessita de relacionamento, intimidade e pureza no coração. Se você chegar diante do Pai, e isso a gente trata aqui no Instituto, com as pessoas que vêm por diversos acompanhamentos que aqui a gente faz, uma das coisas que a gente deixa claro, se você não for transparente com o Pai Celestial, você não vai conseguir ser transparente com ninguém. E se você omitir informações para o Pai, como é que Ele vai tratar a sua vida? Então, pense bem nisso. Seja verdadeiro. Busque um relacionamento íntimo em verdade e em espírito, para que você possa verdadeiramente viver através dos dons espirituais. É nessa etapa do processo que muitos estão como num grande estacionamento de carros, abastecidos, prontos para seguir a estrada, mas não conseguem, por falta de pessoas habilitadas. Já imaginou você parado anos, décadas, por não saber dimensionar ou dirigir os dons que o Pai derramou sobre a sua vida? Os dons que Deus derramou sobre a sua vida está aí. Como você para num posto de gasolina, vai lá, abastece teu carro para sair para uma jornada. Você já recebeu os dons. Agora você precisa, cheios deste dom,
pôr em prática. Ou seja, colocar o teu carro na estrada. E neste momento, nessa época da nossa vida, tem muitos carros parados. Se a gente parar para olhar como se fosse uma infinidade de pessoas com os dons adormecidos, com os dons paralisados, mortos. Porque alguém um dia disse que esse dom não é seu, que não é bem por aí, que você não está no caminho certo. Uma palavra paralisou você. Apenas uma palavra. Mas quem é esta pessoa para colocar fim num projeto do Pai para a tua vida? Os dons do Pai para o Filho é o Eterno que derrama sobre a tua vida. Homem nenhum pode fazer isso. Preste muita atenção nessa mensagem. Ninguém pode falar para você aquilo que somente o Pai pode determinar sobre você. E isso é diferente de tudo. Se você parar e um líder religioso chegar para você e falar assim, não é por aí, não é bem assim, como falaram para a minha vida, como disseram para mim. Não, você está louco. Não foi o primeiro nem o último que me chamou de louco. Então eu continuei a minha loucura. Eu continuei a seguir os meus dons. Eu continuei a seguir a mensagem que o Eterno imprimia no meu espírito. Eu continuei. E é por isso que hoje, você que está aí, ouvindo essa palavra, você pode ouvir essa palavra, porque eu acreditei. Agora você precisa parar, olhar para dentro de si e acreditar na palavra impressa no seu coração. Não permita que você se torne um inútil espiritual, vagando de um lado para o outro, com armas poderosas, sem saber usá-las. Já imaginou você chegar na eternidade diante do Filho? Aí você chegar, isso aqui é real, é verdade. Aí o Senhor falar, tá, mas vem cá, e os dons que eu derramei sobre você? Aí você vai chegar lá, não, Senhor, perdoa. Eu achei que não era comigo, que era para mim, porque fulano falou que não, ciclano disse que não, e eu parei. Qual será a resposta que você vai receber do Eterno? Bem, a palavra já diz, afaste-te de mim, pois eu não o conheço. É duro isso, mas é uma realidade que a gente precisa compreender, que a gente precisa viver, que a gente precisa aceitar. Porque muitos lá fora depende da minha e da tua missão. Depende que nós completamos a obra que o Senhor confiou para nós. Olha o que Paulo escreve aos irmãos em Corinto, em 1 Coríntios 3:1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo, ele está chamando a atenção daqueles irmãos, daquela igreja, daquele grupo de pessoas. E ele fala para eles diretamente, logo no início da carta, eu não pude falar como a espirituais. Já pensou, nos dias de hoje, o quanto de conhecimento já tem sobre a palavra, quantas coisas podemos aprender e a gente ainda não se desenvolveu espiritualmente? A gente só pode receber palavras carnais, porque é o que muitos pregam, o que muitos levam, é o que muitos dizem. É só para alimentar as emoções, os sentimentos, mas e o espírito? A gente vê tantas pessoas saindo de ambientes onde a palavra foi declarada mortas espiritualmente, apenas
com ego abastecido, apenas com vaidades infladas, mas só. E não vivem os dons, não vivem aquilo que o Senhor verdadeiramente colocou para a tua vida. Que tenhamos em nosso coração o desejo ardente por conversas espirituais. De espirituais para espirituais. Que essa palavra, ela venha tomar forma na tua vida e que amanhã ou depois nós possamos conversar sobre coisas espirituais, de forma mais profunda e que não vai te escandalizar em ouvi-las. Porque o Espírito de Deus, ele está sobre nosso meio e também está em nós. Então precisamos vivê-los. Precisamos vivê-lo de forma mais intensa, única e verdadeira. Bem, boa reunião missionária. Você viu que a introdução já demora um pouquinho de tempo, né? Mas é assim mesmo, para a gente ter um entendimento daquilo que a gente vai conversar. Boa reunião missionária a todos e que sejamos edificados pela palavra do Eterno. Bem, o que pode impedir de você receber os dons espirituais? Na nossa reunião, a gente sempre traz no início 3 pontos, circunstâncias, situações negativas que pode impedir da gente receber ou acrescentar alguma coisa na nossa vida, através da palavra do Eterno. Aqui, como o estudo de hoje refere-se à questão dos dons espirituais, a gente vai falar de 3 armas, de 3 gatilhos mentais que impede a gente de estar recebendo estes dons. O primeiro, orgulho. O orgulho é uma arma poderosa do inimigo que invade a nossa vida de várias formas, de vários contextos, de vários meios. E ele é um sentimento. O orgulho, ele é um sentimento de satisfação pela capacidade, ou seja, eu me sinto capacitado a fazer algo sem depender dos outros. Então, são realizações ou valor de si próprio ou de outros, podendo ser visto moralmente de forma positiva ou negativa. O orgulho visto de forma negativa, ele é maligno e te afasta do Pai Eterno. Pessoas que se sentem autossuficientes, soberbos, arrogantes e vaidosos. Essas pessoas têm dificuldade de discernir os dons espirituais. Essas pessoas têm dificuldade de se relacionar com o seu Criador. Por quê? Porque eles acreditam que tudo o que eles realizam é por eles mesmos. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Provérbios 16, 5. Em Provérbios 16, 18, diz o seguinte: o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Vejamos que uma pessoa vaidosa, ele praticamente procura sua própria destruição. Uma pessoa cheia de orgulho, ele vai cair em destruição. Então, o que devemos buscar no nosso coração? É desenvolver os dons, é desenvolver a nossa consciência espiritual, para que possamos tornar pessoas mais humildes diante do Pai. Outra questão é a idolatria. Muitas pessoas, nos dias de hoje, não desenvolvem os dons espirituais que o Pai derramou sobre a vida da pessoa por causa da idolatria. Aplausos e elogios são o grande veneno desse século para desviar o coração do homem. Muitas pessoas buscam o microfone, buscam as câmeras, buscam os púlpitos cheios para chamar a atenção para si.
A idolatria passou a ser discreta e sutil ao homem. No Antigo Testamento, a idolatria tão detestada passou, neste presente século, a fazer parte de nós. Interiorizamos isto, trocando as imagens de ídolos de pedra, de madeira, pela autoveneração. Então, o que nós fazemos hoje? Se autoveneramos. É muito fácil você ver, hoje, muitas pessoas elogiando o outro de uma forma de idolatria, colocando tal pessoa no pedestal, colocando tal pessoa como superior até mesmo a Deus. Então precisamos tomar cuidado com isso. Em 1 Coríntios 10,14 diz o seguinte: por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Ou seja, cuidado com aquela pessoa que você cria uma idolatria, que você venera, que você torna fã. Cuidado. Isso não provém de Deus. Outra questão é, em 1 Coríntios 10,7 diz o seguinte: nem adorarmos ídolos como algum deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou-se para se divertir. Em outras palavras, na época de Moisés, no deserto, as pessoas haviam praticado idolatria através do bezerro, mas pararam para fazer festa. Não é assim nos dias de hoje? Quantas festas a gente vê por aí afora para as pessoas se autovalorizar, se autovenerar? Então tome cuidado com isso. Outra questão é fama. Você é uma pessoa que busca fama a todo custo? Se sim, você vai ter grande dificuldade de desenvolver os dons espirituais na tua vida. Muitas pessoas dizem manifestar os dons por fama. Buscam status, influência, através do que diz se manifestar por meio dele. Se o seu coração estiver inclinado para a fama, ou, em outras palavras, vantagens e benefícios próprios, cuidado, você pode estar no engano. Muitas pessoas, você pode perceber que no dia de hoje, você vê lá a plaquinha, hoje libertação, hoje cura, ou fulano aqui é poderoso em cura, e aí corre aquele monte para ir atrás. Eles não colocam que vão ensinar a palavra, eles não colocam que vão adorar ao Senhor, não. Eles colocam a pessoa à frente do dom. O dom é importante para chamar pessoas. Então tomem cuidado com isso. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazer rei. Então voltou sozinho para o monte. João 6,15. Olha que interessante. Jesus ele acaba de fazer o milagre lá do Sermão do Monte, compartilhou os pães, os peixes. Aí daqui a pouco as pessoas viram aquilo, já queria colocar ele como rei. Só que o Messias, ele estava focado no propósito. Ele não estava focado na multidão. O propósito do Messias era mais importante que o que a multidão queria para ele. Hoje em dia, para você, o que é mais importante, o propósito ou a multidão? Vocês podem ver que as pessoas buscam mais a multidão do que o propósito. Porque o propósito se vive sozinho. E quando o propósito está acontecendo na tua vida, a multidão vai te querer fazer rei. E você vai ter coragem para fazer como o Messias fez? Fugir da multidão? Ou você vai se entregar a ela? Muitas pessoas não vivenciam os dons de forma intensa por algo muito simples, porque buscam a fama. É dura essa palavra, não é mesmo? Sim, porque o nosso intuito como reunião missionária é que vocês sejam transformados. O nosso intuito como instituição, como instituto, é que vocês sejam transformados pela palavra.
Que vocês conheçam a verdade de forma clara, limpa e objetiva. Sem muitas palavras bonitas, vamos dizer assim, sem muita teologia de forma regimental, mas com a verdade impressa como ela tem que ser dita. Agora vamos fazer uma pausa aqui para a gente fazer uma referência. Alguns servos que verdadeiramente buscaram viver os dons e se afastaram da fama. David Livingstone, célebre missionário e explorador entre 1813 a 1873. Olha o que ele disse. O mundo acha que busco fama. Porém, eu tenho uma regra. Isto é, não leio coisa alguma sobre os elogios que me fazem. E você? Você fica esperando aquela notinha no teu status? Você fica esperando aquele comentário ou aquele tapinha nas costas? Toma cuidado com isso. Outra questão, através do pastor Hashi Amado, líder chinês, de 1836 a 1896. Quando o povo o elogiava pela boa maneira como servia a todos, ele respondia com um sorriso. Agora os ídolos, por certo, já morreram de fome, e seria mais econômico se os não ressuscitassem. Ou seja, ele buscava viver de forma verdadeira a palavra do Eterno. Ele fugia a todo custo da idolatria. E, de certa forma, de uma forma sensata, ele repreendia aqueles que queriam colocá-lo num pedestal. John Bunyan, sonhador imortal, 1628 a 1688. Preste bem atenção nessa mensagem. Os obstáculos que Bunyan tinha de encarar eram muitos e variados. Satanás, vendo-se grandemente prejudicado pela obra desse servo de Deus, começou a levantar-se barreiras de todas as formas. Bunyan resistia fielmente a todas as tentações de vangloriar-se sobre o fruto de seu ministério e cair na condenação do diabo. Quando, certa vez, um dos ouvintes lhes disse que pregava um bom sermão, ele respondeu: não precisa dizer-me isso. O diabo já cochilou a mesma coisa no meu ouvido antes de sair da tribuna. Meus amigos, irmãos em fé, vocês viram que mensagem forte? Os homens e servos de Deus seguem o exemplo do Messias. Então, tudo o que os homens do Eterno buscam fazer é não atrair para si fama ou glória alguma. Porque tudo pertence ao Pai. As ferramentas que Ele nos coloca, os dons espirituais que Ele derrama sobre a nossa vida, é para a gente executar um propósito específico para Ele. Realizar a vontade dEle e não as nossas vontades. Não é dons para a gente ser mais poderosos que o outro. Não. É para a gente servir ao próximo em amor e em verdade. Mas as pessoas inverteram, muitas pessoas inverteram isto nos dias atuais. Agora vamos entender um pouco acerca da base do nosso estudo. 1 Coríntios 12, 1 diz o seguinte, e aqui para quem acompanha as nossas reuniões missionárias, a gente coloca 3 versões para poder entender o versículo base num aspecto maior. King James 1611 nos traz o seguinte contexto.
Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Ou seja, aqui ela traz uma conotação muito forte, que nós não devemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Muitas pessoas têm medo. Ah, não quero aprender, não quero conhecer, não quero praticar, não quero viver. Mas aqui já tem uma advertência. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Quando a gente olha na nova versão transformadora, esse mesmo versículo, ele nos traz o seguinte texto. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que as pessoas estavam perguntando para ele acerca dos dons espirituais. Ele pegou e disse, eu quero que vocês não sejam confusos. Ou seja, é um fato então que existem os dons espirituais. É um fato que nós recebemos os dons espirituais. Senão, Paulo não estaria falando sobre isso aqui. Então, ele não quer que nós sejamos ignorantes, numa versão, na outra traz, porque nós não devemos ser confusos. Ou seja, não saber como usá-los. E na tradução na linguagem de hoje, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Então aqui ele é muito mais profundo. Paulo, ele diz que a gente precisa saber da verdade, nesta tradução. E que quem nos dá o dom é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus derrama sobre nossas vidas dons espirituais para realizar a vontade do Pai e do Filho. Agora, uma pergunta. O que são os dons espirituais que o Pai te dá? O que são esses dons? Não podemos ser ignorantes ou continuar confusos a este respeito. Logo, precisamos buscar a verdade. E a verdade é que os dons são provenientes do Espírito Santo. É um favor gratuito do Pai para seus filhos, que se arrependem e se reconciliam com o Pai por meio do Filho, do Messias, de Yahshua, como único Salvador e intercessor entre o Pai e os homens. Portanto, os dons espirituais são habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos filhos do Eterno, com a finalidade de equipá-los, habilitá-los para o serviço e a obra do Pai Eterno. Em 1 Coríntios 12, de 4 a 6, diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Se a gente olhar de forma bem simples, e aqui dá para a gente tirar só uma aula para falar desse versículo, mas de forma simples a gente precisa entender 3 coisas. Há diversidade de dons, ou seja, cada um de nós recebeu um dom e entre nós temos diferentes dons. Outra coisa que eu preciso entender, que além dos dons, há diferentes ministérios. O que isso significa? Que você recebeu um dom para executar o seu ministério. Simples, né? Você recebeu um dom para executar o seu ministério. Por quê? Há diferentes ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Ou seja, a execução é diferente na vida de cada um de nós. A execução é diferente. As operações é diferente. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, o que Deus faz na minha vida, na sua vai fazer diferente. Não queira copiar o que Deus está fazendo na minha vida. O que Deus está fazendo na vida daqueles que aqui estão assistindo a essa ministração é diferente. Eu não tenho como copiá-los. Eu não tenho como seguir uma regrinha e falar, não, agora eu vou fazer igual este ou igual aquele. Não existe uma regra.
existe uma obediência aqui. Você precisa obedecer o Espírito para conhecer a revelação dos seus dons, para conhecer a revelação do seu ministério, para conhecer a revelação das suas operações. É Ele que vai te alimentar, é Ele que vai te abastecer. Portanto, qual o propósito de receber os dons espirituais do Pai Eterno? 1 Coríntios, ele é bem claro. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Ou seja, a manifestação do Espírito de Deus na tua vida é dado para proveito comum, ou seja, para você servir as outras pessoas. Agora, como as pessoas recebem o dom do Pai para proveito próprio? Para se abastecer, para se encher dessas coisas, para satisfazer suas necessidades pessoais, para satisfazer a carne, e deixa de lado os dons espirituais. Eu devo buscar por isso? Porque algumas pessoas perguntam, tá, se tem o dom, eu devo buscar por isso? Ou como é um dom gratuito, eu não preciso fazer nada para adquirir. Outras pessoas, não, beleza, é o dom, eu não vou precisar fazer nada para adquirir. Vamos entender essa questão? 1 Coríntios 14, 1 diz o seguinte: portanto, esforcem-se para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Ou seja, procure também ter dons espirituais. Nós devemos procurar. Como tesouros escondidos, que são a palavra do Criador, nós devemos olhar para dentro de nós e procurar os dons espirituais que Deus derramou sobre a nossa vida. E enquanto a gente vai buscando esse peneiramento, lapidando essa busca, o que devemos fazer então? Anunciar a mensagem do Pai. Todos nós somos capacitados a anunciar a mensagem do Pai. Todos nós podemos falar da mensagem do Pai. Perfeito? Devemos desejar em ter os dons espirituais para que possamos ser habilitados e revestidos pelo Espírito Santo e realizar a obra ou as obras do Pai aqui na terra. Os cuidados que devemos ter no desenvolvimento espiritual. Algumas pessoas acham que é só como se fosse apertar um botão automático, recebi os dons e agora eu vou praticar, eu vou usar. Em Hebreus 5, de 11 a 14, diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Yahweh. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Olha que interessante aqui. Os cuidados. Primeiro, displicência. Nós precisamos tomar cuidado em ser displicentes. E ouvir e não praticar. Porque a palavra de Deus, a fé verdadeira, ela nos transforma através do ouvir e praticar. Outra questão que eu preciso entender é que quanto tempo a gente vai ficar sentado, ouvindo a palavra e não entendendo? Porque é isso que está dizendo aqui. Ouve a palavra, os conceitos e não consegue ensinar outras pessoas. Por quê? Porque precisam ficar repetindo o que é básico.
Aí, de forma bem enfática, ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Ainda precisamos de leite, não podemos ingerir o que é sólido. Bem, aqui entra uma questão muito difícil, porque é a mesma questão de como vamos falar de coisas espirituais se você ainda está de forma carnal. Ou seja, a tua consciência natural, ela é mais forte do que a tua consciência espiritual. Algumas manifestações do Espírito e dos dons nos filhos do Pai eterno. Agora a gente vai ver algumas manifestações para a gente poder concluir este estudo. E analise se você já está nesse caminho, já está nesse processo. Tem outras que a gente poderia colocar aqui, mas pegamos as mais abrangentes para que a gente possa dar esse início, né? Sabedoria e conhecimento. Os dons espirituais, ele vem de diversas formas, como a gente viu anteriormente. E uma delas é por meio da sabedoria e do conhecimento. Um bom conselheiro, onde se encontrará? Uma pessoa com profundidade em sua mensagem, resplandecendo a mensagem da vida e eternidade, onde ele está. Assim são as pessoas tocadas pelo Espírito de Yahweh, com sabedoria e conhecimento, que em muito das vezes vão além da compreensão da mente humana. Portanto, só podem ser discernidas de forma espiritual. 2 Coríntios 12:8 nos traz essa palavra. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito. Então, o que eu encorajo vocês aqui essa noite? Peça ao Senhor o dom da sabedoria. Peça ao Senhor o dom da palavra, do conhecimento. Peça ao Senhor que Ele vai te dar. Outra questão, fé e cura. Olha que maravilha, fé e cura. Quer dizer então que fé é um dom? Sim, meus irmãos, fé também é um dom dado pelo Pai. A fé, quando é real, encoraja, mesmo nas piores circunstâncias e adversidades da vida. Esteja próximo de pessoas que emitem essa fé de encorajamento. E você se transformará. E quantas pessoas no mundo estão enfermos e desesperançados, precisando de um servo do Pai para promover a cura. Esteja desejoso em seu coração por ser esta pessoa, que irá manifestar a graça e a misericórdia do Pai na vida dessas pessoas, por meio da sua vida. Os médicos necessitam de instrumento cirúrgico para realizar procedimentos de cura. Você necessita somente do Espírito de Yahweh. E atento aos sinais do Pai para realizar as obras que Ele vai confiar por meio da tua vida para curar outras pessoas. 2 Coríntios 12:9 diz o seguinte: a outro a fé, pelo mesmo Espírito; a outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito; operação de milagres, profecia, discernimento dos espíritos, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Agir em favor do reino é estar munido de dons e talentos, aprimorando as suas habilidades e competências para a execução das obras do Pai Eterno. Em 2 Coríntios 12:10, a outros a operação de milagres, a outros a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas. E o que Messias fala sobre os dons? Quando a gente está diante das nossas provações, tribulações e perseguições, o auxílio imediato.
João 14, 26 nos traz essa palavra revelada e cheio de esperança para os nossos corações. Mas o auxiliar, em algumas traduções está consolador, em outras traduções está encorajador. O Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo é quem nos ensina, quem nos encoraja, quem nos repreende, quem nos faz ter o verdadeiro conhecimento do pecado. Então, que possamos buscar cada vez mais o Espírito Santo para que estejamos encorajados em dias de provações, para que estejamos encorajados em dias de tribulações, para que estejamos encorajados em dias de perseguições. Por quê? Porque Ele é um auxiliar imediato. Agora que eu compreendi um pouco mais, a pergunta que eu faço é: e agora? O que eu devo fazer diante desse ensino? O primeiro ato que a gente deve executar, é claro que é um pouco mais profundo que isso, mas as coisas, em algum modo, também pode ser de forma simples. Se você tiver com o teu coração correto diante do Pai, neste momento, Ele vai te escutar. Então, uma das primeiras coisas que você deve fazer, não olhar para trás, olhar para daqui adiante e buscar um arrependimento genuíno. Atos 2:38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Ele é bem direto. Naquele momento ele estava falando da manifestação do Espírito de Yahweh naquele momento, que é o ato de Pentecostes, e as pessoas não estavam entendendo, não estavam conseguindo discernir o que estava acontecendo. Ele vem e explica, as pessoas ficam com o coração contrito, com medo, com receio do que iria acontecer sobre a vida deles. Aí naquele momento, de coração contrito, as pessoas querendo se arrepender, perguntam a Pedro o que eles deveriam fazer. Aí Pedro dá o veredito. Ele ensina o que deve fazer. Então vamos ler de novo para que a gente busque este caminho. Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Aí alguns falam aqui: não, mas eu já sou batizado e ainda não recebi. Ainda sou batizado, já sou batizado, mas nada aconteceu na minha vida. Pode ser que você foi batizado de uma forma que você não estava com o coração correto no Messias, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Pode ser que você, neste momento do teu batismo, você não tinha uma compreensão do que é a palavra. Então você precisa sim fazer um ato de arrependimento. Você precisa sim fazer um ato de renúncia dos seus pecados, de forma genuína, ou seja, de forma pura, verdadeira, sincera, para que o Pai o escute e lhe perdoe. Em nome de Jesus, para que o sangue do Messias seja derramado na tua vida. E de forma espiritual, a tua vida comece a sofrer uma transformação. O poder dos dons. Já estamos chegando no final, meus irmãos. Já estamos chegando no final dessa mensagem. O poder dos dons. Unidade, um único corpo. Em 1 Coríntios 12, de 11 a 12, diz o seguinte: porém é um só, e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Não existe outros espíritos. É só o Espírito de Yahweh. É só o Espírito do Pai. É só o Espírito do Eterno. Tenha essa consciência. Ele dá um dom diferente para cada pessoa. A gente viu isso aqui.
Você recebe um dom diferente. Eu recebo um dom. As pessoas que estão aqui conosco, cada um recebeu um dom diferente. Conforme Ele quer. Quem? O Pai. Não é você que escolhe o dom, não sou eu que escolho o dom. Ele dá conforme a sua vontade, conforme a sua necessidade e conforme o seu propósito aqui na terra. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Ou seja, para o nosso entendimento, o Pai derrama os dons sobre a nossa vida porque nós estamos em Cristo e formamos um único corpo, com vários membros, várias diversidades de operação. Então, irmãos, devemos respeitar uns aos outros, de forma sincera e fraternal. E viver a plenitude dos dons que o Pai derramou nas nossas vidas. Os dons do Pai aos filhos e a maravilhosa graça e misericórdia infinita do Pai, derramada sobre as nossas vidas, nós devemos buscar e almejar em nossos corações estes dons. Seja qual for que o Pai e o Filho derramou sobre a sua vida, não importa. Não busque grandeza, não busque status, não importa. Apenas receba de coração aberto e generoso. Porque tem pessoas que às vezes, o desejo no coração quer o quê? O palanque, o microfone. Mas o Senhor deu a ele o dom de curar. Porque curar normalmente, os verdadeiros dons de cura é feito no secreto, no oculto. Aí não tem os holofotes, não tem as câmeras. E aí? Você quer? Porque as pessoas, nós estamos num mundo onde status, fama, influência, seguir as pessoas é tão prático que todos parecem buscar o mesmo caminho, ir para o topo de algum monte. Mas e se o Senhor falar, não, eu quero que você serva no início, no começo, no pé do monte. Eu não quero que você suba até lá em cima. E aí, você tem o desejo no seu coração de ficar obediente onde o Senhor mandou você ficar? Que maravilha essa palavra. Não negligencie. Faça ser útil o que o Pai lhe concebeu. Com temor e amor. Pratique, execute. Não deixe este dom adormecido. Ele pode lhe custar muito, inclusive a sua eternidade. Inclusive a sua própria salvação. Porque se você não executa, você não busca intimidade. Se você não busca intimidade, em algum momento da tua vida você pode se perder no meio desse caminho. E ao invés de entrar pela porta estreita, você está conhecendo os caminhos largos. As propostas de Satanás talvez possam ser tentadoras demais e você tenha, em algum momento, tendo que renunciar a coisas que você ainda não consegue. Então tenha muito cuidado sobre isso. Porque, na verdade, o que está em jogo não é a tua vida nesta era, neste momento. Não é a tua vida física. É a tua vida espiritual. Para a gente concluir a aula de hoje, o que devo praticar quando o assunto é dons? E aí a gente conclui a aula de hoje. Bem, primeiro, os dons é para ser usado e não guardado. Perfeito? Eu acho que se vocês acompanharam a aula desde o início, vocês perceberam que é para ser usado e não guardado. É a primeira conclusão. Depois, você precisa ser prudente, diligente e paciente para o bom uso desses dons, ou mais dons que o Espírito derramar. Porque é o Pai que define. Se é 1, se é 2, se é 3, é o Pai que vai definir. Por meio do Pai e do Filho, Ele derramou esses dons sobre a sua vida. Ou seja, então, a primeira questão que eu tenho que ter no meu coração para finalizar é que os dons existem e estão sobre a minha vida.
A segunda questão é que eu devo perseverar em busca desses dons e desenvolver eles. Muitas pessoas recebem o dom, às vezes tem pessoas que até recebem revelação. Olha, Deus derramou sobre você o dom de louvor, Deus derramou sobre a sua vida o dom de ensino, enfim, uma infinidade de dons. Só que aí a pessoa acha que aquilo vai brotar, que a pessoa não precisa se desenvolver, que a pessoa não precisa buscar. Não, não é assim. Quando Deus colocou no meu coração o dom que Ele tinha derramado sobre a minha vida, o dom de ensino, a partir daí, por meio do Espírito Santo, eu passei a estudar, a buscar, a discernir mais a palavra, a buscar livros para ampliar a minha linha de conhecimento. Eu não parei. Porque eu acreditava em uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu acreditava que o dom, ele é um processo de movimento. Mover-se na direção do Pai e do Filho. E eu acreditei de uma forma tão verdadeira neste movimento, que cada palavra que o Senhor acrescentava à minha vida, eu aprofundava no conhecimento. E cada palavra era como se fosse uma luz clara dos caminhos que eu deveria seguir. E assim eu faço até os dias de hoje. Os dons, para mim, foram necessários para que eu buscasse mais intimidade com o Pai, para que eu buscasse um maior relacionamento com o Filho, para que a revelação da Sua palavra, de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ficasse claro na minha vida. Portanto, eu não negligenciei, pelo contrário, eu perseverei. É assim eu coloco diante de vocês, perseverem. Não se apegue aos erros e falhas de entendimento no começo. Você vai perceber que no começo você vai errar, você vai falhar. Tem pessoas que vão te apontar o dedo, tem pessoas que vão te acusar, tem pessoas que vão olhar os dons em você, vai se aproximar, mas no primeiro momento de falha vão se afastar. Isso faz parte do processo. Não pare por aí. Algumas pessoas recebem dom de profecia, por exemplo. Aí profetiza algo que não acontece, porque pode acontecer. Isso aconteceu com todos os profetas. Se você olhar, o único que não cometeu equívoco foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O que diferenciou eles dos erros e acertos foi que eles não pararam. Lembre-se que a maturidade exige tempo e dedicação. Você precisa tirar tempo e dedicação. Não adianta só você, recebi os dons. Isso não é suficiente. Você vai ter que ter tempo e dedicação para desenvolvê-los. Não busque a aprovação das pessoas. Pode ser que nunca virão. Se tem uma coisa que eu posso contribuir e dividir com o teu ministério, com o teu dom, com as operações da tua vida, é que eu não parei nas pessoas. Se eu contar aqui, existe uma lista que me disseram, não siga adiante. Não é isso que Deus quer para você. Eu não ouvi essas pessoas. Eu ouvi a voz do meu coração, eu ouvi aquilo que o Senhor tinha para mim. E é por isso que você hoje está aí ouvindo essa mensagem. Através do instituto que o Senhor nos deu, que hoje tem outras pessoas que logo vocês vão conhecer, envolvidos nesse ministério. Cada um com seus dons, missões específicas para executar a obra que o Senhor confiou a cada um deles. Então eu te encorajo, não pare nas pessoas. Então, se concentre em quem? No Messias. Se concentrem no Messias. O Filho, ele vai te dar todas as instruções que você precisa saber. É o Messias que vai dar as instruções que você precisa saber. Boa noite. Que essa reunião missionária possa ter edificado a tua vida, assim como edificou a minha e daquelas pessoas que eu compartilho deste ensinamento. Até o próximo encontro. Toda sexta-feira teremos uma palavra da nossa reunião missionária. E aos domingos de manhã também a gente tem outra mensagem, outra palavra a contribuir e a dividir
a compartilhar com vocês. Então, até uma próxima, que a paz de Yahshua vos acompanhe.